Bom, pessoal, continuando aqui a nossa aula, só fazendo aqui uma breve revisão do conteúdo que nós vimos até agora, sobre os conceitos aí de sistema de informação, nós vimos alguns conceitos sobre dado, informação, conhecimento. A partir de agora, nós vamos ver aí o conceito de sistema e sistemas de informação. Fazendo uma breve análise, nós vimos a diferença entre dados e conhecimento, o que é dado, são fatos em seu estado primário, né, que a gente chama aqui de dados. Depois nós vimos o que é informação, é o conjunto de dados interrelacionados com um sentido. Posteriormente nós vimos aí a dado de informação, quais são as propriedades da informação. Nós vimos que existem diversas propriedades na informação, pelo menos 9. E vimos aí também o que é o conceito de conhecimento, como é que se relaciona, né, o acúmulo, processamento, armazenamento, acesso e disponibilização por meio de redes de comunicação, né? Então, o conhecimento é o conjunto de informações que possuem ou te ajudam a seguir uma orientação. Vimos a diferença entre informação e conhecimento, qual o nível de abstração, vimos esse conceito, né? O que é abstração, que é um conceito que nós vamos utilizar bastante nas aulas de orientação a objetos. Vimos que dado não é informação, informação não é conhecimento, tá? Então, quando você estiver aí pela internet, lendo muita informação, você achando que é uma pessoa que está muito informada, mas você não é uma pessoa, geralmente, que vai possuir conhecimento. Ter informação não é ter conhecimento, tá? E, a partir daqui, nós vamos ver agora, essa nova parte, e para finalizar já também, que o que é o conceito de sistema. Então, um sistema é um conjunto de partes interrelacionadas que trabalham para atingir um objetivo comum. O todo é maior do que as partes isoladamente. Por exemplo, no nosso corpo existe o sistema nervoso, existe o sistema gástrico, existe o sistema digestivo, existe o sistema linfático, existem diversos sistemas. Todos esses sistemas, separadamente, possuem funções, mas para que nós possamos andar, comer, conversar, viver, ter uma vida normal, esses sistemas precisam estar em funcionamento e em harmonia. Então, todos os sistemas são compostos de partes, porém o conjunto deles é que formam e dão sentido àquele sistema. Não é diferente em um sistema de programação, não é diferente em um sistema de computação. Então, todo sistema é um subsistema de um sistema maior. Nós, por exemplo, ainda continuando com as pessoas, né, os seres humanos, nós possuímos nossos sistemas. Nós, como pessoas, somos um sistema completo e que trabalha em harmonia. Nós vivemos na natureza, que é um sistema que é maior do que nós, porém que nós temos que viver em harmonia para podermos continuar sobrevivendo. A Terra, todos os sistemas, todos os biomas existentes, por exemplo, no Brasil, a Caatinga, a Mata Atlântica, a Amazônia, a Serra, planície, todos esses sistemas trabalham de uma forma que os ambientes nos proporcionam aí uma harmonia entre eles. Qualquer desequilíbrio entre eles provoca aí um desequilíbrio em cadeia, tá? Não é diferente ainda nos sistemas. A programação, a computação em si, a ciência como um todo, ela copia a natureza de formas e níveis diferentes. Por exemplo, os níveis de abstração que nós falamos, o nível de abstração diferente, porém é uma cópia, se você for parar para prestar um pouco de atenção, são cópias. Então, os sistemas, eles refletem perspectivas. O que isso quer dizer? Por exemplo, nessa imagem, dê uma pausa no vídeo e veja aí o que é que você consegue ver nesta imagem. Bom, depois da pausa, algumas pessoas vão ver aqui uma senhora com a cabeça baixa, aqui vai ser o lenço da cabeça dela, aqui vai ser a franja dela, aqui vai ser um detalhe, aqui vai ser a boca, aqui vai ser o queixo, que seriam os olhos dela. Outras pessoas vão ver que é uma moça com o rosto virado para lá. Aqui seria o queixo dela, aqui seria a parte da bochecha, aqui seriam as orelhas dela, bem aqui o nariz, ó, o nariz dela, as sobrancelhas, e seria o cabelo, e ela está virada com um casaco para lá. Então, dependendo do modo como você enxerga, você tem o que você percebe as coisas, né? Você tem uma perspectiva diferente do que acontece. Então, isso se reflete também nos sistemas. Então, os sistemas refletem o modo como as pessoas veem determinadas configurações, determinados programas, determinadas
situações que vão dizer para elas como é que elas enxergam. Então, o que isso quer dizer? Que nem todo mundo vai ver ou verão as coisas como em comum. Então, uma pessoa vai ter uma perspectiva diferente, uma ideia diferente, sendo que estão olhando a mesma imagem, o mesmo sistema, a mesma imagem como aqui no exemplo, tá? E, afinal de contas, o que é um sistema de informação? Bom, um sistema de informação, também chamado de SI, é um conjunto de componentes interrelacionados que coletam ou recuperam. Quando a gente fala em programação, em computação, recuperar, não é de que algo foi perdido e a gente recuperou, como é o conceito que primeiramente vem na nossa mente. Fala assim, você tem uma massa de dados, uma quantidade enorme de dados, e você quer extrair alguma coisa delas. Então você fala recuperar e tirar um proveito. Tirar alguma informação que está ali, digamos, não está perdida porque está lá, mas está ali oculta e que você, dependendo da sua perspectiva, você vai retirar dela. Então esse é o conceito de recuperar que a gente utiliza mais comumente na computação. Então, os conjuntos de componentes que processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização. Quando a gente fala em tomada de decisões, é realmente, por exemplo, lá naquele início que nós vimos em relação a diferença entre dado e informação. Quando a gente tem um sistema de controle de estoque e quer saber para onde, por exemplo, se você fosse um empresário, para onde você enviaria as informações, mais produtos, onde você enviaria mais detergentes, para onde, em que lógica você enviaria mais, compraria menos. Isso tudo é uma tomada de decisão. A coordenação e o controle de uma organização. Então, o sistema de informação visa analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos. Então, e diversas outras informações. Então, o sistema de informação ele é o conjunto que vai, por exemplo, de uma empresa, de uma organização, que vai desde a entrada lá do armazém, que vai passando pelo sistema de contabilidade, que vai passando pelas prateleiras, que vai passando pelo caixa, onde vai sendo vendidos os produtos, até fazer o caminho de volta, onde vai lá do caixa e vai bater no sistema. Então, todo um conjunto que, é claro, eu estou citando um exemplo, né, que seria um exemplo de um comércio. Mas os sistemas de informação estão em nossas vidas de uma forma como um todo atualmente. E o sistema de informação é a informação diferencial competitivo para a organização. Isso a gente já sabe, já viu nas aulas anteriores. Informação é poder. Então, dependendo de como você utiliza essa informação, você vai estar à frente dos seus concorrentes. Então, o conhecimento com essa informação faz toda a diferença. Aqui nós temos uma representação de como seria um ambiente com sistemas de informação. Nós temos a representação aqui de sistemas de como seria um ambiente de sistema de informação. Por exemplo, nós temos os fornecedores que entrariam com os produtos. Nós temos a organização, representada por esse retângulo maior. Os clientes que entram e saem com informações. Agências reguladoras, todas essas partes são os ambientes externos, né? Que a gente fala o ambiente externo à organização em si. Agências reguladoras, os acionistas das empresas e os concorrentes. Todos eles fornecem informações que dentro da organização terão que ser transformados em conhecimento. Então, nós vamos ter a entrada, o sistema de informação vai cuidar do quê? Da entrada, processar, classificar, organizar e calcular, e a saída vai te dar um feedback. Depois que essa saída aqui seria, por exemplo, a gente sabe que nosso concorrente está vendendo a um preço menor, porém uma qualidade não tão boa de determinado produto. O que é que eu vou fazer com essa informação? Eu vou processar ela, classificar, organizar, calcular e saber, a partir da saída, né, qual vai ser minha decisão, dar um feedback, que seria um retorno sobre essa saída, e a gente vai, por exemplo, como donos daquela empresa, trabalhar aquela informação. Ou os acionistas não estão satisfeitos com a empresa, com a organização, com algumas decisões. Todas essas informações externas, do ambiente externo, precisam ser processadas, classificadas, organizadas e calculadas para que os sistemas de informação vão te ajudar a tomar essa decisão. No fim, o que é que acontece? Os sistemas, eles te ajudam
mas eles não fazem o seu trabalho. Então, o seu trabalho ainda, isso é um diferencial ainda dos humanos para as máquinas, é ter todo um processo de conhecimento que vai te ajudar a tomar a decisão. Os sistemas, os softwares em si vão te dar informações secas, eles vão dar possibilidades, porém, quem vai tomar a decisão, no fim, sempre será um humano a partir daquelas informações que ele tem na mão. Então, exemplos de sistema de informação, por exemplo, de uma universidade, né? Qual o objetivo? Qual a entrada da universidade? Né? Qual o objetivo da universidade? O que é que ela tem como entrada? Qual o processamento? Qual a saída de informações que ela possui? Então, aqui nós temos outro exemplo, que seria um exemplo do sistema de saúde do SUS, que aí eu vou ter todo um cadastro de informações, de todo um cadastro, por exemplo, uma comunidade, quem já foi vacinado, quem não foi vacinado, se já teve visita dos agentes de saúde. Com todas essas informações, eu vou ter a informação por bairro, por rua, vou ter por cidade, por localidade, por CEP, e assim eu vou ter uma informação de um estado, de um município, de um país. Com essas informações eu vou poder trabalhar, por exemplo, nessa cidade tem um surto de dengue. O que é que eu vou fazer? Vou trabalhar de forma preventiva para prevenir isso, para prevenir o próximo surto no próximo quadro invernosa. Então, tudo isso, essas informações estão disponíveis e as decisões cabem às pessoas tomarem elas. Então, quais são as dimensões dos sistemas de informação? Quando a gente fala o que é que eles abrangem? Abrange a parte, claramente, de tecnologia, isso aí já não é novidade. Abrange a parte de tecnologia. Abrange a parte de pessoas, com toda certeza, os sistemas de informação trabalham com pessoas. Abrange as organizações. Isso tudo, essas três dimensões formam aqui, se centraliza com o sistema de informação, que vai ajudar a organização a tomar decisões, que vai utilizar a tecnologia para absorver essas informações, e as pessoas vão utilizar esse sistema de informações para alimentar ele com informações, como para retirar dele as informações necessárias que vão ajudar ele a desenvolver. Então, quais são os desafios atuais dos sistemas de informações? A disponibilidade das informações, existe muita informação disponível e quantidade quase sempre, e na maioria das vezes não é qualidade. A privacidade das informações, a interceptação de informação, então eu tenho que trabalhar a questão de segurança para mim não ter minhas informações roubadas ou acessadas por pessoas indevidas. O tempo de execução e o espaço consumido, né? Então eu vou ter que trabalhar com o conceito de Big Data, conceito aí que posteriormente nós veremos em outras situações, mas de forma geral, o Big Data é a quantidade de informações atuais hoje, de forma muito disponível, uma quantidade gigantesca de informações geradas todo dia, que a gente precisa utilizar e tratar, e elas, que a gente utiliza até outro termo, que é o data mining, ou mineração de dados. A visualização dos dados, se eu vou ver com gráficos, se eu vou ver com tabelas, com a forma melhor de visualizar essas informações. Tolerância a falhas, se essas informações, né, o sistema de informações vão alterar, por exemplo, queda de energia, indisponibilidade de internet, e a confiabilidade dele também. Se é um sistema que eu vou poder estar lendo as informações e vou estar podendo confiar que aquelas informações refletem a realidade. E diversos outros desafios aí para os sistemas de informação. E quais são as novidades em sistema de informação? Novas tecnologias de informação. Hoje em dia a gente utiliza muito o PC, né, o Personal Computer, que já é utilizado para quê, né? Não hoje em dia, né, há bastante tempo, mas utilizado para alimentar esses sistemas. As informações digitais, e-mails, compartilhamento, os smartphones, Big Data, Cloud Computing, né, a computação em nuvem, são todos conceitos que o sistema de informação tem que trabalhar. Novos negócios e setores aparecem e desaparecem. Hoje nós temos novas profissões que trabalham para o sistema de informação, aqui na parte de Big Data, por exemplo. Nós temos o minerador de dados, que vai trabalhar com a massa de dados e vai tentar extrair a melhor informação, o melhor conhecimento possível daquela informação, daquela massa de dados. E como sistema de informação, fica aí a pergunta para finalizar, né? Como o sistema de informação estão transformando o ambiente de negócios? De que forma eles tornam todo esse trabalho hoje com tecnologia,
eles podem melhorar os negócios, as empresas. Hoje nós sabemos que uma empresa que não está virtualmente alocada, seja uma rede social, seja utilizando um sistema, ela está uma empresa muito, muito atrasada. Então, fica aí ao questionamento para vocês, posteriormente a gente discutir sobre eles. Então, até a próxima aula. Nos veremos aí.